Se você ainda opera com candles tradicionais e nunca testou o gráfico de Heikin Ashi, talvez você esteja deixando uma ótima oportunidade passar, meus amigos. O Heikin Ashi, ele suaviza os candles comuns, filtra os ruídos e destaca, cara, com muito mais clareza as tendências. E o resultado, obviamente, são entradas mais limpas e decisões muito mais seguras. No vídeo de hoje, meus amigos, o desafio é claro: criar um robô de day trade que combine o gráfico de Heikin Ashi juntamente com o indicador de high-low. E essa combinação, pessoal, pode ser exatamente o que esteja faltando para você aí que está me assistindo do outro lado. Aliás, turma, essa dúvida de como utilizar o indicador de Heikin Ashi juntamente com o high-low veio de um inscrito meu aqui do canal. O cara me procurou esses dias perguntando: já é possível utilizar Heikin Ashi juntamente com o gráfico de Renko? Particularmente eu não sabia porque eu nunca havia tentado, tá? Então resolvi desenvolver um código aqui para mostrar para vocês no passo a passo como utilizar Renko mais Heikin Ashi para tornar as suas entradas mais precisas aqui no Day Trade. Então, meus amigos, você já sabe, né? Se você tiver alguma dúvida de programação, algo que eu possa trazer aqui no meu canal, deixe aqui nos comentários. Eu vou avaliar se a sua ideia for boa e fizer sentido com aquilo que eu venho trazendo aqui no meu canal. Com certeza pode se tornar um vídeo. Então, meus amigos, já falei demais, bora aqui pra tela, vamos ver como é que vai funcionar esse robozinho de Heikin Ashi com high-low. Vamos lá. Pessoal, tenho aqui na minha tela um gráfico tradicional de candles, tá? Aqui na parte de cima e aqui na parte inferior da tela, meus amigos, tenho um gráfico de Heikin Ashi juntamente com um indicadorzinho de high-low que eu desenvolvi, tá? O indicador de high-low, quando a gente desenvolve aqui no Prof, pessoal, não dá para fazer aquelas escadinhas, tá? Bonitinha, que nem fica com o indicador original. Ele se transforma numa linha, tá? E aí, quando o high-low muda, né? Nota que ele dá uma esticadinha aqui para cima, que seria como se o indicador viesse por cima dos candles, né? E aí depois ele segue aqui por cima, tá? Então ele vai trabalhando dessa forma. Olhando o gráfico aqui, pessoal, de cara a gente já consegue ver que o Heikin Ashi, ele suaviza, né, para nós o gráfico de candles, né? Por exemplo, tem alguns ruídos como esse candle aqui branco que ocorre aqui no meio do caminho, ó. Nota que aqui no Heikin Ashi, né, ele permanece vermelho, né? Então ele consegue filtrar algum tipo de ruído, tá, pessoal? Obviamente que quando o mercado fica assim, né, não tem jeito, né? Ele até vai te dar uma noção maior do que está acontecendo, mas obviamente que ele vai ter ainda assim um pouco de ruído, tá? Podendo aí gerar sinais falsos. Beleza? A estratégia de hoje, pessoal, vai ser simples, justamente para mostrar aí como é que você pode criar um robô unindo o Heikin Ashi mais o indicador de high-low, tá? Então vai ser um operacional de tendência, tá? E como todo operacional de tendência, pessoal, ele tende a ter uma baixa taxa de acerto. Vai ter uma taxa de acerto abaixo de 50%, tá? Todo operacional de tendência, não é só esse, beleza? Por que ele tem uma baixa taxa de acerto? Porque ele fica tentando acertar a tendência. Em momentos de consolidação, ele vai errar, entende? Significa que você vai perder em todas as operações, né, quando ele consolidar? Não, mas você pode às vezes sair, ó, com um prejuízo pequeno, tá? Ou com um lucro, né, pequeno na operação. Por exemplo, aqui teria dado um prejuízinho aí de 35 pontos, aí ele entrou vendido aqui, ó, saiu aqui com também uns 30 e poucos pontos. Então, você vai ficar estopando ali até que venha aquela pernada forte e aí sim você vai surfar a onda, tá? Justamente por isso que eu indico que você utilize esse indicador, tá? Utilize esse tipo de robô em momentos de volatilidade do mercado. Tá, um momento que ninguém quer operar normalmente, né? Que momentos são esses já? Momentos, por exemplo, de abertura do mercado, onde você vê aqui, ó, que logo após as 10h15, isso aqui foi no dia de ontem, ele deu uma pernada de 1.300 pontos, depois deu outra pernada de baixo aqui, ó, de 500 e poucos pontos. Então, ontem teria sido um dia tranquilo de você operar se você tivesse começado aí por volta das 10 horas, tá? Nota que no dia anterior, ó, vou mostrar para vocês aqui como é que teria sido o dia anterior, ó. O dia anterior também, ó, pessoal, ó, logo após as 10, ó, 10h02, ó, tá vendo, ó? Ó a pernada linda que deu aqui, né? Acho que aqui ele teria virado para compra, mas logo aqui ele teria virado para venda, então você teria tomado um stop curto e teria conseguido pegar uma boa pernada de queda, tá? E todos os dias na parte da manhã, pessoal, obviamente que isso não é uma regra, né? Mas boa parte dos dias aí, ele tende a fazer pernadas fortes para algum dos lados, ó. Aqui às 10 horas da manhã, por exemplo, se tivesse ligado às 10, teria entrado aqui, tá? Deu algumas oscilações aqui, pegou alguns pontinhos e tal, mas depois aqui, ó, que foi a entrada forte, né? Ali por volta das, cadê? 10h40 da manhã, que deu uma pernada legal aí de 1.100 e poucos pontos, tá? Então, tenta utilizar ele mais ou menos nesses horários, beleza? Obviamente com stops controlados dentro do seu gerenciamento de risco, tá, pessoal? Não extrapole o seu gerenciamento, tá? Eu tenho um vídeo aqui que eu gravei há umas 2 semanas atrás, eu vou deixar para você nas telas finais, que é o vídeo onde eu falo muito sobre consistência, como quebrar os ciclos das perdas no Day Trade. É um vídeo, pessoal, que sempre que eu tento falar aqui no canal sobre Mindset, dá pouquíssimas visualizações, tá? Dá assim, muito abaixo. No meu ranking aqui de 1 a 10, ele fica sempre lá no 10º lugar, tá? Mas, de nada adianta a gente ter a melhor estratégia se a gente não tem capacidade de gerir ela, tá bom? Se a gente não tem capacidade de seguir as regras, de manter o robô ligado todos os dias, de gerenciar o nosso risco diário, tá? De não ficar extrapolando o risco e seguir realmente de forma fiel a sua estratégia do começo ao fim, todos os dias, tá? Isso que é consistência, repetição todos os dias
daquilo que você vem fazendo, tá? Recomendo que você assista, vou deixar nas telas finais para vocês. O Requinhash, pessoal, aqui no Profit, ele é o quê? Ele é um indicador, tá bom? Então você não existe aqui no módulo de automação, ó, vamos abrir aqui um módulo de automação e vamos dar uma olhadinha aqui em quais tipos de gráfico tem pra gente poder rodar, ó. Se você vier aqui, ó, o Profit ele mostra aqui embaixo, mas tá aqui embaixo na tela, ó. A gente vê que tem gráfico de renko, segundos, minutos, tá? De ticks, de range, CAD, etc, mas não tem gráfico de Requinhash. Por quê? Porque o Requinhash, pessoal, ele é um indicador, tá? E como é que você insere esse indicador no seu gráfico? Vou colocar aqui no gráfico de cima, tá? Você vai escrever assim, ó, Requinhash, tá vendo, ó? Aqui, ó, Requinhash. Dá um duplo clique, ó. Ele já abriu aqui embaixo um gráfico de Requinhash limpo, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer para poder criar um robô de Requinhash, a primeira coisa é capturar os valores de abertura, fechamento, máxima e mínima do Requinhash, certo? A máxima e a mínima, pessoal, do Requinhash é exatamente igual à máxima e a mínima de um gráfico de candles, tá? De um gráfico temporal aqui de candles. Então, se a gente não for utilizar máximas e mínimas, não precisa. Mas as aberturas e fechamentos a gente vai precisar porque a gente vai utilizar ela aqui para montar o nosso robô, tá? Então, o setup basicamente vai ser o seguinte, ó. Se o fechamento for maior do que o meu high-low, tá, de X períodos, vou deixar ele aqui parametrizado para vocês, como 10 períodos. Se ele for maior do que 10 períodos, ele vai comprar. E assim que o fechamento do nosso Requinhash for menor do que o high-low de 10 períodos, nosso bot vai virar a mão, beleza? Então ele vai reverter a posição, vai zerar a posição comprada e vai entrar vendido, tá? Então basicamente é o seguinte, ficou verde, vai comprar, ficou vermelho, vai virar a mão para venda, ficou verde, vai virar a mão para compra, tá? Esse que vai ser o nosso robô de hoje. Então o que a gente vai precisar, pessoal, é capturar os valores aqui, então, do Requinhash, tá? Se você passar o mouse aqui em cima, ó, desse candle, por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó. Ele vai mostrar para nós o quê? Abertura, máxima, mínima e fechamento, né? Máxima no 650, mínima no 395. Porém, a abertura e o fechamento mudam, tá? Então a gente vai ter que capturar a abertura e fechamento do Requinhash. Fechado? Bom, vou fechar esse gráfico aqui, vou deixar os dois abertos aqui para a gente poder ir trabalhando, tá? Vamos dividir a tela. Vou clicar aqui, pessoal, para a gente abrir um editor de estratégia. Tome aqui em estratégias, editor de estratégias. Vamos colocar ele aqui do ladinho. Clica aqui no editor, ó. Podemos apagar isso aqui que tá aqui dentro, tá? E vamos começar aqui a programar o bichão aí, tá? Bom, falei para vocês que a gente vai precisar capturar a abertura e o fechamento do Requinhash, tá? Então vamos chamar assim, ó, OpenHK, tá? Tô criando aqui uma variável OpenHK e o OpenHK, pessoal, vai receber o seguinte: Requinhash, abre parênteses. Quando você abre parênteses, ele fala assim, ó, informe para mim o período do Requinhash e o tipo, tá? A gente vai colocar 1,0, beleza? Fecha parênteses. E aí, pessoal, aqui na frente você vai colocar assim, ó, barra vertical. Essa barra vertical você consegue colocar digitando Shift e barra inclinada para a esquerda aqui no seu teclado, tá? E aqui dentro você vai colocar 0, tá bom? Por que 0? Olha só, pessoal, ele tem dois parâmetros, tá? O período, vou deixar 1, padrão, e o tipo, aritmético, por isso que aqui é 0, belezinha? Bom, deixa eu fechar aqui, eu abri porque eu não tava conseguindo abrir os parâmetros aqui no meu indicador montado, tá? Bom, capturei aqui a abertura, tá? Do Requinhash. Agora, a gente vai capturar aqui o fechamento. Então aqui eu troco aqui para close, mantenho aqui Requinhash. E aí, pessoal, aqui dentro do barra vertical eu coloco 1, tá bom? Para me referir ao fechamento, beleza? Vou criar aqui minha área de variáveis e vou digitar assim, ó, close HK, open HK, dois pontos, float, tá bom? Porque ele é um valor real, tá? Um valor flutuante, beleza? Então precisei declarar as duas variáveis aqui. Fechado? Bom, capturei os valores. O que eu faço agora, pessoal? Preciso também capturar aqui o valor do meu high-low, certo? Falei para vocês que eu ia precisar do Requinhash e do high-low. Então vamos digitar assim, ó, x high-low, tá? Vai ser uma variável chamada x high-low. Por que não high-low, Jean? Porque high-low pode ser uma palavra reservada do sistema, tá? Então eu coloco x high-low para não ter problema. Então vamos colocar assim, ó, high-low activator, abre parênteses. E aqui ele pede para você informar o período. Vou deixar de 10 períodos, tá? Fecha parênteses, ponto vírgula. Aqui na frente preciso colocar barra vertical também para definir qual a informação do high-low que eu vou capturar. Se eu quero o valor do high-low, ou seja, o valor que vai mostrar aqui para mim, ó, na escala de preços, tá vendo que ele mostra o valor aqui, ó, 133.322, esse é o valor do high-low. Então, se eu colocar 0, eu vou capturar o valor do high-low. Se eu colocar 1, eu vou capturar o retorno da tendência, se ela é tendência de alta ou de baixa. Como eu quero capturar este número aqui, ó, eu vou colocar 0 aqui dentro da minha informação, beleza? Aqui, na minha área de variáveis, também declaro o meu high-low. Então, vou pôr assim, ó, x high-low e pronto, a variável já está declarada, tá? Bom, pessoal, já posso aqui começar a montar os meus sinais, tá? Meu sinal de compra e meu sinal de venda. E com esses sinais, turma, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir criar uma regrinha de coloração para validar se aquilo que eu estou fazendo realmente está correto, tá bom? Então, vamos falar aqui dos critérios para comprar. O que eu falei para vocês? Que o nosso Requinhash tem que estar acima, né, do high-low. As coisas na programação, pessoal, são muito mais simples do que vocês imaginam, tá? Então, como é que eu faço para definir que o Requinhash está acima do high-low? Cara, o fechamento close HK maior do que o high-low, só isso, tá? Então vou escrever assim, ó, close HK maior
do que X high low. Pronto, já falei para ele, ó, quero que minha condição de compra seja quando o fechamento do requinte estiver acima do meu high low. Simples assim. Vou criar uma condição aqui também, turma, só para falar que o candle tem que ser positivo. Então vou colocar assim, ó, close HK maior do que open HK. Candle positivo, o fechamento sempre é maior que a abertura, certo? Então o fechamento do requinte tem que ser maior do que a abertura do requinte. Assim eu tenho um candle positivo, tá bom? O que eu faço agora? Copio esse cara aqui, ó, e agora eu vou trocar a condição, tá? Só trocar os sinais aqui, ó, para ser a condição de venda, beleza? Agora eu venho aqui na minha área de variáveis e declaro sinal de compra, vírgula, sinal de venda, tá? Essas variáveis, pessoal, elas são do tipo booleana, tá? Porque ela só retorna pra gente dois valores, verdadeiro ou falso. Então, quando essa condição aqui for verdadeira, o meu sinal de compra vai retornar para mim true, tá? Vai retornar verdadeiro. Se essa condição aqui for falsa, ele vai retornar false. Simples assim, tá? Mesma coisa pro sinal de venda. Se a condição aqui for verdadeira, retorna true. Se não, essa variável aqui, sinal de venda, vai virar o quê? False, tá? E agora eu vou comparar. Se meu sinal de compra for verdadeiro, posso escrever assim, ó, igual a true, tá? Então, caso eu não queira escrever igual a true, eu não preciso. Para condição verdadeira, não precisa escrever igual a true, porque ele já subentende que eu tô querendo o resultado da operação verdadeira, tá? Então eu só preciso escrever assim, ó, se sinal de compra, então, aí eu crio aqui a função de pintar, paint, bar, abre e fecha parênteses, CL, lime, beleza? Pintar de verde, limão, Ctrl C, Ctrl V, aqui ó, se o sinal de venda for verdadeiro, então eu quero pintar de vermelho, tá? O código da cor vermelha é 255, show de bola? Vou salvar esse cara, salvar com o seguinte nome, bot Heikin Ash underline Hilo underline YouTube. Pessoal, este robô vai fazer parte lá do pack de robôs aqui do canal, tá? Já, o que é o pack de robôs? O pack de robôs é um programa de assinatura onde você paga uma vez por ano, tá? E toda semana em que eu trouxer aqui um robô novo, você vai receber este robô lá dentro do pack, beleza? Uma vez que você compra o pack, pessoal, já tem mais de 100 robôs lá dentro, são mais de 100 códigos abertos para você poder explorar, testar e também utilizar ele como base para a programação das suas estratégias, tá? Uma vez que você baixou ele, os códigos são seus. Mesmo que vença daqui a um ano, aqueles códigos que você baixou é seu, tá na sua máquina, tá? Não tem o que fazer. A assinatura é justamente para continuar recebendo ou não, tá? Os robôs. Então, pelo período de um ano, você vai continuar recebendo. Acabou um ano, você para de receber, beleza? Por isso que ele é assinatura. Belezinha? Caso tenha interesse, dá uma olhadinha no link aqui da descrição, já tem mais de 100 robôs lá dentro. Tem robôs de tudo que é tipo. Beleza? E tá muito barato. Sai aí em torno de R$3 por robô, tá? Chega a ser ridículo o valor que eu cobro pela quantidade de bots que tem lá dentro, tá? Então vamos salvar aqui. Beleza, o que eu vou fazer agora, turma? Eu vou inserir aqui mais um gráfico de Heikin Ash, tá? Vou inserir um gráfico aqui de Heikin Ash. E nesse gráfico aqui embaixo, eu vou inserir essa regra de coloração que eu acabei de criar. Então, inserir regra de coloração, mais... E vou pesquisar aqui, ó. High-Low, underline, YouTube. É esse aqui, ó. Bot Heikin Ash, High-Low, YouTube. Vou inserir ele em cima desse gráfico aqui, ó, tá? Dei um ok. Vamos ver se ficou igual? Olha lá, ficou igualzinho, né? Ficou igualzinho a regra que eu já havia criado anteriormente, tá vendo? Então, deu pra ver aqui que tá tudo certinho, beleza? Onde tá verde, onde tá vermelho, show de bola. Quero plotar também, pessoal, aqui o valor do high-low. Como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai fazer assim, ó, plot, abre e fecha parênteses, plot é a função de plotagem, tá, pessoal? Escreve aqui, ó, x high-low, ponto vírgula, e agora salva. Salvou? O que você faz? Botão direito, inserir indicador, e aí pesquisa aqui pelo nome do robô. E esse cara aqui, ó, insere ele em cima do gráfico, tá? Dá um ok, pronto. Agora, os dois gráficos estão certinho, né? Aquele que eu já havia programado anteriormente está igualzinho ao bot que eu acabei de programar aqui para vocês. Mas ele ainda não é um robô. Por enquanto, ele é só uma regra de coloração e um indicador. Agora, a gente precisa transformar esse cara num robô. Então, eu vou fechar esse aqui de cima e vou deixar esse que eu acabei de criar aqui, tá? Como é que a gente faz para transformar no robô? É muito simples, pessoal. O que a gente precisa fazer agora é somente o envio das ordens, tá? Porque as regras já estão prontas, tá vendo? A regra de compra, a regra de venda já estão prontas. Então eu só preciso criar agora aqui uma condicional para que ele faça o envio das ordens quando o meu sinal de compra for verdadeiro e o meu sinal de venda for verdadeiro, tá? Então eu crio uma condição do seguinte, ó, se hasPosition for igual a false, ou seja, se a função hasPosition me retornar false, significa que não existem posições abertas. É isso que eu quero saber, tá? Se não houver posições em aberto, aí sim ele vai entrar aqui dentro desse laço. E aí eu vou verificar isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Se o meu sinal de compra for verdadeiro, eu quero fazer o quê? Eu quero comprar, né? Então vou escrever assim, ó, buy at market, ponto vírgula. E se o sinal de venda for verdadeiro, eu quero vender. Então escreva assim, ó, sell short at market, tá? Ponto vírgula. Nota que, cara, muito simples, né, turma? Não tem segredo nenhum, tá? Então, se não houver posições, o nosso compilador vai entrar aqui e vai verificar. Se o sinal de compra for verdadeiro, vai comprar. Se o sinal de venda for verdadeiro, vai vender. Agora, pessoal, olha só, presta bastante atenção no que eu vou falar agora para vocês, ó. Beleza, para comprar e para vender, tá tranquilinho, né? Agora, se ele já tiver comprado aqui, ó, se ele está comprado é porque existem posições em aberto, certo? Como é que ele vai fazer a virada de mão? Como é que ele vai vender? Ele não vai vender, porque a posição de compra, ela é verdadeira. Então,
existem posições. Se existem posições, ele não vai entrar nesse laço. E aí, quando o sinal de venda for verdadeiro, ele não vai vender. Entendeu? Porque isso aqui está bloqueando ele de vender. Então, preciso criar uma condicional agora para a gente poder reverter a mão, caso ele esteja comprado e ocorra o sinal de venda, tá? Então, crio uma condicional assim, ó. Se eu estou comprado, olha só, se is bought, ou seja, se o meu robô está comprado e ocorrer o meu sinal de venda, então reverse position, tá? Ponto vírgula. Ou seja, o botzinho aqui está comprado, mas apareceu o sinal de venda, então reverta a posição, tá? Isso que eu tô falando para ele. Faço a mesma coisa, pessoal, para a situação de venda, né? Se ele estiver vendido, ou seja, se is sold, e ocorrer aqui o meu sinal de compra, então reverta a posição, tá? Cara, se essa aula aqui te ajudou em alguma coisa, só peço pra você o seguinte, cara, deixa o like e se inscreve no canal, meus amigos, porque várias pessoas assistem o meu canal aqui, toda semana, tá todo dia no meu canal, mas não são inscritos, e aí o YouTube continua recomendando meu canal pra pessoa, mas a pessoa não clicou ainda em se inscrever. Então vamos selar essa parceria, clique aí no botão inscreva-se, tá? E faça parte aqui da minha comunidade, beleza? Caso você queira também entrar aqui no meu grupo do Telegram, pessoal, aqui no grupo a gente troca ideias sobre programação de robôs, sobre código, sobre os meus próprios robôs, tá? Sobre robôs aqui do PEC. Entra aqui no grupo, o link tá aqui na descrição. O grupo já tá aí com mais de 10.500 membros. É gratuito. Entra lá, tenho certeza que vai fazer bastante proveito, vai fazer network com outras pessoas que estão aqui dentro também, tá? Show de bola, turminha. O que vamos fazer agora? Vamos testar, né? Se funcionou ou não. Então vou salvar esse cara, tá? Vou fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui em negociação. Na verdade, vou fazer melhor, ó. Vou pegar um replay logo, tá? Para poder testar. Então, vou requisitar o replay aqui, pessoal. E aí, quando o replay já tiver requisitado, eu vou montar o robô aqui para vocês, vou mostrar para vocês certinho como é que vocês fazem para colocar esse robô para rodar, tá? Enquanto ele requisita aí, turma, quero mostrar para vocês como é que tá o resultado aqui do meu robô Black Box. Resultado, por enquanto, pessoal, na semana aí de R$496, tá? No mês, R$418. É um robô, cara, que vem performando muito bem ao longo dos meses. É um robô que tem feito aí média de R$3.000 por mês, tá? Na média. O que significa na média? Significa que em meses ele pode ganhar 5, 6 e meses ele pode perder 2, 3, 4 mil reais, tá? No mês passado, pessoal, o robô vinha performando de forma fantástica, cara. Até chegar na semana do tarifaço do Trump, né? O robô já tava aí com quase R$4.000 de lucro. E aí, naquela semana lá do tarifaço, semana passada, na verdade, tá? O robô acabou devolvendo aí praticamente tudo que fez no mês, tá? Triste, mas faz parte da estatística. Se você quiser saber mais sobre esse robô, vou deixar o link aqui pra você na descrição, tá? Sempre que a gente fala de robôs, pessoal, a gente tem que sempre pensar no médio e longo prazo, ganhar na estatística, tá? O que aconteceu no mês passado realmente foi um momento muito atípico de mercado, não é o natural, certo? Então, infelizmente, entrou pra estatística aí o resultado do mês, né? Mas não dá pra falar que foi ruim porque ficou no 0 a 0, tá? Pelo menos não perdeu, né? Ganhou bem ali durante o mês, mas no final do mês acabou devolvendo. Nesse mês, hoje é dia 6, tá? Por enquanto aí com R$496 na semana, 418 no mês. E vamos lá, vamos seguindo aí. Mais pra frente eu mostro pra vocês como é que vai estar o resultado aí ao longo do mês, tá? Bom, turma, replay requisitado. Vamos puxar aqui pra aba do replay, tá? Vamos clicar aqui na engrenagem. Presta bastante atenção como é que você vai fazer para rodar este robô, tá? Requisitou o replay, clicou aqui na engrenagem, beleza. Já tá aqui o ativo, ó, do replay, tá vendo? Quantidade 1 e 1, gráfico, você vai colocar aqui no gráfico de minutos, então põe aqui no gráfico de 1 minuto, tá? Aqui nessa tela é isso. Na tela de entrada, vai marcar realizar mid orders no fechamento do candle, beleza? Só. Aqui na aba de saída não põe nada, na aba de risco você pode parametrizar o seu ganho diário ou seu limite de perda. E aqui, pessoal, você vai selecionar a estratégia, tá? Então, como é que é o nome da estratégia? Vamos pesquisar aqui, ó. Requinhache Hello, underline, YouTube, né? Tá aqui, ó. Este camarada aqui, clica aqui em selecionar. Bom, já carregou o robô. Aqui na edição de parâmetros ficou o que para nós? Não ficou nada porque eu não parametrizei, tá? Não deixei aberto o parâmetro, mas não tem problema. Eu posso pegar aqui, ó, onde está escrito 10, escrevo assim, ó, período high low, tá? Ctrl C, subo aqui, ó, Ctrl V, coloco ele aqui, ó, com 10 períodos, tá? E aqui em cima eu escrevo assim, ó, input. Prontinho, salvei. Vocês vão ver agora que vai aparecer o parâmetro do high low aqui para eu poder alterar, tá vendo, ó? Então vai ficar aí com 10 de high low, tá? Salvar e sair. Vamos clicar aqui em executar, play, e vamos dar uma aceleradinha aqui no replay. Vamos ver se o bichão tá executando tudo certinho, tá? Sem fechar o candle, eu tenho que comprar, olha lá, comprou, tá? Vamos ver ele ficar vermelho para poder fazer a reversão de mão. Então o que você tem que notar aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Ele comprou no fechamento do Requinhache? Não, ele comprou no fechamento do gráfico de 1 minuto, tá? Porque apesar da gente trabalhar aqui, se o fechamento for acima do high low, ele tá respeitando o do Requinhache. Mas preço é preço, tá? O preço, ele não fechou aqui onde está o Requinhache, fechou onde está o gráfico de candles normal. Então, o Requinhache, ele mostra um preço diferente do gráfico de candles. A gente utiliza o Requinhache para poder fazer as entradas, mas o preço de execução é no fechamento. Fechamento do quê? Fechamento do candle, tá? Não tem jeito. Não tem como eu executar no fechamento do Requinhache, porque o preço não está no fechamento do Requinhache. O fechamento do Requinhache, ele é um cálculo, porque isso aqui é um indicador. Ele não é
o fechamento real dos candles, tá? Se fosse o fechamento real dos candles, seria um candle, tá? Mas não é, beleza? Então, por isso que você vê aqui a execução, ó, exatamente no fechamento do candle. E aqui no Heikin Ashi, você vê que é um candle positivo, enquanto aqui foi negativo. Porque justamente o Heikin Ashi, ele é um indicador. Ele serve para mostrar para nós a tendência dos preços. Bom, vamos dar mais uma acompanhada aqui. Vamos ver assim que ficar vermelho, tá? Ele tem que zerar a compra e entrar vendido, tá? Se você quiser se desenvolver mais, pessoal, nessa parte de programação, eu tenho um treinamento de programação de robôs, tá? Dá uma olhadinha aqui no link da descrição. Lá nesse treinamento eu te entrego mais de R$2.000 de bônus, 30 dias no meu robô de gradiente linear para você testar. E cara, te ensino do zero como estruturar um robô do zero, como criar robôs de preço médio, como criar robôs com saídas parciais, break-even, trading stop, como criar indicadores, regras de coloração. Lá dentro do treinamento eu te ensino tudo no passo a passo e sempre com a melhor didática possível, tá? Olha só, turminha, o que aconteceu aqui, ó? Candle ficou vermelho e o nosso robô fez o quê? Entrou vendido, tá? Porque ele passou para baixo do high-low. Fechado? Olha lá, agora vai seguir vendido aí até iniciar a nova tendência. Fechado? Cara, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que eu possa ter contribuído aí com você. Se você curtiu, lembra de deixar o like. A gente se vê na próxima segunda-feira. Forte abraço a todos e até mais, meus amigos.